Fala família Palestra, o Palmeiras vence o Botafogo por 2-1 no Allianz Parque e retoma a liderança do Campeonato Brasileiro, com uma ótima atuação do John Arias para poder fazer a diferença no placar do jogo. Mas e para você torcedor, quem foi o melhor em campo? Deixa sua opinião aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre ficar informado das notícias do Verdão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Falar do líder novo, agora tem o Palmeiras novamente, é líder do Brasileirão. O torcedor palmeirense já até tá acostumado a ouvir essa frase. E vamos mostrando os lances aí e você vai comentando, Losetti. Merecido o Palmeiras voltar a essa ponta. Ontem quase que deixou escapar essa vitória, mas é líder do Brasileiro novamente. Merecido, Fred. O grande jogo do Arias no Palmeiras até agora, né? Ele foi muito influente. Ele deu a arrancada que começou o lance do primeiro gol, ele deu a arrancada que expulsou o Medina do Botafogo ainda no primeiro tempo e ele fez o segundo gol. Naturalmente ele vai crescendo, vai melhorando. O Palmeiras está fisicamente frágil nessas últimas rodadas. Ele terminou os 2 últimos jogos sendo pressionado, tanto pelo Mirassol como um pouco pelo Botafogo mesmo com um homem a mais. Então isso é algo que o Abel vem repetindo e que tem que tomar cuidado. O gás acabando muito cedo, mas o banco de reservas está lá para isso. Ontem, por exemplo, entrou o Vitor Roque. É um banco e tanto. Né? Aí teve o gol do Danilo, né? Que jogou contra muito o seu ex-clube. Jogou bem novamente, né? O artilheiro do Campeonato Brasileiro, olha lá, bola na perna esquerda ali, um bololô na área. Já fez questão de deixar claro ali que não ia comemorar o gol ali no Allianz Parque. Tem alguns torcedores até postaram no hino lá que a torcida canta Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Parecia que ele estava até se segurando ali, mas Danilo fez o gol, né? Danilo, jogador de seleção brasileira, fez o gol do Botafogo, mas não foi suficiente para evitar a derrota do Fogão. Vamos mostrar aqui agora, porque eu fiquei curioso, Losetti, pedi pro Gato Mestre esse dado aqui, para saber quantas rodadas o Palmeiras ficou na liderança nessa era Abel, né? Desde que ele chegou aqui. E, cara, o Botafogo tem mais rodadas na liderança do que o Palmeiras, né? São 53 rodadas. Conforme a fase e a posição dos times, muito provável que o Palmeiras passe o Botafogo em breve, né, Losetti? É provável e muito mais do que o Flamengo também, né? Essas lideranças do Botafogo estão consolidadas ali em 23, 24, né? O Palmeiras se espalha e tem assumido a liderança na hora certa, né? Em 23, só chegou a ser líder ali na reta final e ganhou o campeonato. É um time que pode não ser líder toda a rodada, mas está sempre ali. Segundo, G4, sempre perto do objetivo. Pintou o campeão. Não é muito cedo ainda, mas sempre que você falar pintou o campeão, o Palmeiras vai ser um candidato. E a distância do Flamengo aqui realmente é bem grande. Bom, vamos ver como é que foi essa noite especial do Abel Ferreira, então se liga aí. Nunca é só uma quarta-feira de futebol. Muitos aqui vêm para realizar sonhos. Primeira vez que eu tô aqui no Allianz, tô até emocionado. Bora, Palmeiras! Olha, eu sou do Paraná, dá 700 quilômetros. Hoje eu saí 5 da manhã, cheguei às 4 da tarde, mas tá aqui não tem preço. Se tem alguém que conhece essa emoção, é esse cara. Para Abel Ferreira, uma noite de mais um recorde. Ele superou Vanderlei Luxemburgo e se isolou como o técnico que mais vezes comandou o Palmeiras nessa casa. Já são 161 jogos. É um orgulho, é uma honra representar um gigante como o Palmeiras, mas eu acho que sinceramente tudo o que nós fizemos daqui se calhar a 15 ou 20 anos é que eu próprio terei noção daquilo que nós fizemos aqui juntos. Abel é inquieto, vai pro banco, conversa com seus auxiliares e é assim, ó, que ele chama a atenção dos atletas. Muitas vezes a reação não é nem perto do que se espera. Enquanto todos comemoram esse chute do Andréas Pereira, que desviou no Alan e abriu o placar pro Palmeiras, ele aproveita para tirar as dúvidas da defesa. Na pose tão peculiar que já estamos acostumados, vê John Arias ampliar e fazer seu primeiro gol com a camisa palmeirense. Enquanto todos abraçam o colombiano, Abel respira e se mantém concentrado no jogo. É bom ser dirigido, como você falou, por um cara vitorioso, por um cara que tem a sua marca própria aqui já no Palmeiras. É um exemplo de sempre ter essa ambição, de sempre querer mais. Abel ainda viu o Botafogo diminuir o placar com Danilo, fazendo valer a lei do ex. O treinador aplaudiu mais uma vitória, com direito à volta para a liderança do Campeonato Brasileiro. Um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, espero que ele fique por muito tempo, porque é gratificante muito pra gente. Noite de reencontros no Allianz Parque. Pela primeira vez, Marlon Freitas encarou o Botafogo e deu confusão. Pela primeira vez, Danilo voltou à casa alviverde e se sentiu bem à vontade.
Mas a primeira chance do jogo foi do Botafogo. Montoro cruzou na medida para o Matheus Martins, que bateu para fora raspando a trave. E aí o Palmeiras mostrou como é que faz. Flaco tocou para trás e encontrou Andréas livre para mandar para o fundo da rede. Só que no meio do caminho teve desvio e o gol foi creditado para o Alan, de canela. E sempre que o espaço aparecia, o Palmeiras arriscava. E se o Botafogo mal dava trabalho pro Carlos Miguel, Medina botou o juizão pra trabalhar. Arias ia partir sozinho pro gol, mas ele deu esse carrinho no colombiano e foi expulso. Mas dava até pro Palmeiras fazer o segundo antes do intervalo. Só que Maurício desperdiçou esse passe açucarado do Flaco Lopes. O Botafogo levou perigo, dessa vez com Montoro em cobrança de falta. E o Palmeiras respondeu com bola na rede. Andréas recuperou, Arias partiu pra cima, chamou a responsabilidade e pôs fim à seca de gols. Zagas pra fazer com a camisa do Verdão, porque muitos ele irá fazer com essa camisa verde. Eu tinha várias opções de passe, mas me vi aí na grande área, então eu acho que tomei uma boa decisão e graças a Deus consegui o gol. Estou muito contente, a partir do momento que a Presidente o contratou, eu fiquei muito mais sossegado e comecei a dormir um bocadinho melhor ainda. Danilo tabelou com o Matheus Martins, invadiu a área, ficou no perde e ganha com a zaga e mandou no cantinho. Gol do artilheiro do Brasileirão, mas nada de comemoração, em respeito ao ex-clube. No contra-ataque, Maurício saiu sozinho na cara do gol e mandou pra fora. Do outro lado, Arthur botou Carlos Miguel pra trabalhar. Larsson ainda teve a chance de fechar a conta, mas o ataque alviverde realmente não estava numa noite muito afiada. Podia ter sido mais fácil, mas os 3 pontos estão na conta do Palmeiras, que agora é o novo líder do Brasileirão. Já o Botafogo chega ao 3º jogo seguido sem vencer e continua na zona de rebaixamento. As coisas não aconteceram como queríamos, ainda não conseguimos os resultados, mas estamos caminhando. Quando encontrarmos um bom resultado, um bom funcionamento e conseguirmos uma vitória, as coisas vão melhorar. Quem fica em primeiro agora não conta, o que vai contar é lá em dezembro. E no final de semana tem um confronto direto. Da última vez que o Palmeiras foi no Morumbi teve uma grande vitória, mas um jogo que ficou marcado por outras questões. Se eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve, onde 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. Este homem é impressionante. Quando as pessoas acham que ele está numa fase média, não está tão bem, ele reformulou o Palmeiras, ganhou o Campeonato Paulista, já está ali brigando, é líder hoje, mas se não for líder, segundo, terceiro, vai brigar por essa competição até o final. O Palmeiras hoje é um time que está vendo o John Arias crescer de produção, não é um jogador importante. Tem essa dupla, Marlon Freitas estava com a cabeça quente, brigou com os ex-companheiros de Botafogo no final. E o Andréas Pereira, o Alan, é um time realmente que não jogou tão bem, Edu, mas conseguiu um resultado importante, 2-1, e retoma a primeira colocação. Renata, você falou tudo, assim, né? O Palmeiras não jogou bem, foi eficiente. No começo do jogo já a gente via que o Palmeiras ia ter dificuldade, o Botafogo começou melhor, mas depois, com a bela jogada ali, numa transição rápida, o Palmeiras vai e faz o gol com o Andréas Pereira. Uns falam que é do Alan, outros falam que é do Andréas Pereira, mas eu acho que do Alan. Mas qual que a súmula é o Alan, mas o Alan, eu acho que quem merecia era o Andréas Pereira. O Andréas Pereira. Por conta da questão da regra, desviou no atacante, mesmo se for sem querer e for o atacante. O importante é que ele comemorou lá, Cicinho, e aí o que acontece? Gol é gol, até contra é gol. Só que aí o Botafogo fica com um a menos e o Palmeiras volta no segundo tempo com aquele ímpeto, faz o segundo gol e depois para de jogar. Achou que ia ganhar a qualquer hora. Então perdeu muitos gols também. Eu acho que o Palmeiras também tem que rever uma situação como essa. E aí depois você toma um gol do Botafogo como tomou. Tinha 6 jogadores do Palmeiras contra 2 do Botafogo, e aí você acaba tomando um gol bobo, como foi, porque o Palmeiras não dá essa bobeira na frente da defesa. O Palmeiras sempre marcou forte ali,
né, e bloqueando ali o seu goleiro. Infelizmente, ontem não conseguiu. E aí, no finalzinho, fica com aquela coisa de perde e ganha com a bola. E isso acabou dificultando bastante a equipe do Palmeiras. Aí, no final, é claro que o mais importante é a vitória, é os 3 pontos e a retomada da liderança, como eu falei pro Cicinho mais uma vez. Ai. Entendeu, Cicinho? É igual um elefante em cima da árvore. Você não sabe... Elefante. E quando você não sabe por que tá lá, mas uma hora vai cair, Cicinho. E sábado, espero que a gente vai fazer a festa lá no Morumbi. Isso falou mais cedo, eu vou concordar com ele. O Murilo fez um jogaço ontem. Também achei. Mas voltando. Também achei. Não foi, Mário? Também achei. E voltando também. O Murilo voltando. Fora. E a lateral esquerda também não é um problema, porque o Arthur foi bem mais uma vez, hein, Vinícius? Exatamente, levantando até dúvidas aí pro técnico Abel Ferreira na sequência. Claro que o Piquerez tem muita experiência, foi poupado dos últimos 3 jogos por conta do desgaste físico, está sendo preservado, mas ele ficou fora do jogo contra o Vasco, entrou o Jefeté, e nas 2 últimas partidas, contra o Mirassol e agora o Botafogo, foi o Arthur, garoto formado nas categorias de base, e foi muito bem elogiado por todos, inclusive pelo treinador. Vai jogar muito durante essa temporada, pensando no Piquerez, que pode sair em data FIFA, volta em cima, e também na sequência da temporada, porque está dando conta do recado na lateral esquerda. Vai levar o Palmeiras 2 dúvidas para o próximo confronto contra o São Paulo, na questão do Piquerez, exatamente pelo lado esquerdo, e o Vitor Roque, como você destacou aí, ele entrou no segundo tempo, está voltando à equipe, também ficou fora dos 2 últimos jogos, mas teve uma condição diferente do Murilo. Já entrou jogando, tomou conta da posição e foi muito bem na defesa. Vitor Roque precisa um pouquinho mais de ritmo de jogo, por isso foi na reserva. Fica essa dúvida se ele começa jogando a próxima partida contra o São Paulo, jogo que vale a liderança da competição. Palmeiras retomou essa posição, a primeira colocação, no saldo de gols, 8 gols contra 6 do São Paulo. Poderia ter aumentado ainda mais se aproveitasse as oportunidades, e principalmente o jogador que teve a mais no segundo tempo. O Botafogo teve o jogador expulso aos 45 da primeira etapa, então o Palmeiras jogou todo o segundo tempo com um homem a mais e não conseguiu aí aumentar essa vantagem, a vitória por diferença mínima. Leva então o bom momento, porque são 2 vitórias consecutivas e 5 no Campeonato Brasileiro. E essa boa fase do Arias, né? Retomando aí, foi o melhor jogo do Arias com a camisa do Palmeiras. São 8 jogos, 4 como titular, esses 4 últimos na sequência. Foi muito criticado na última partida contra o Mirassol, quando ele não se achou ali na partida, já tinha jogado pelo lado direito, mas agora foi o grande destaque dessa vitória do Palmeiras. Fez gol, deu passe e cavou a expulsão do Medina no finalzinho do primeiro tempo. Então o Palmeiras vai embalado para o confronto no Morumbi no final de semana, e a gente, a partir de amanhã, vai destrinchar qual será o time titular para essa partida. Bruno. Perfeito, Vinícius. A gente estava também discutindo aí essa questão. Oi, você quer completar, Vinícius? Ele deu ele levantou a mãozinha. Chamou, falou. Não, eu só lembrei aqui, porque conversando com o pessoal aqui passando, porque hoje tem o sorteio da Libertadores, e o Palmeiras, claro, vai estar de olho nesse sorteio. Não tem escolha por adversário, mas a preferência é pela logística. Evitar, claro, a altitude. Tem o Bolívar, tem o Alred, tem o Cusco, tem também o Independiente Medellín. Então são adversários que o Palmeiras prefere evitar, a preferência por Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, caminhos aí mais tranquilos para o time nessa fase da Libertadores. Então é a logística a preferência do Palmeiras, Bruno. Na tela os números do Arias, então um dos destaques, ou o destaque do jogo de ontem. Fez um gol, finalizou 4 vezes, olha só, uma no alvo. Ações na área rival foram 4, dribles completados 3, ações progressivas 26. E ainda, como o Jailson lembrou, ali causou ainda a expulsão ali do Medina. Então é isso aí, família. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante também, é muito importante aqui para a plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Verdão, beleza? Jogo de ontem aí, marcado por muita discussão ali do Marlon Freitas ali com seu ex-clube e tudo, mas o importante aí é que não demorou muito para o Palmeiras retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que está empatado em pontos aí com o São Paulo, mas fato é que agora é o líder aí, acho que se não me engano, por saldo de gols,
e com uma ótima partida do John Arias. E a tendência é que o Palmeiras aí mantenha essa liderança por um bom tempo aí no Campeonato Brasileiro. Com certeza a gente sabe que tem essa oscilação, Palmeiras segundo, terceiro, quarto, mas o time do Palmeiras parece que está começando a se encaixar melhor. O problema ultimamente está sendo mais o desgaste físico aí dos jogadores do Palmeiras, né, que estão cansando muito rápido, a baixo nível de intensidade muito rápido, né? Então a gente sabe que para esse tipo de competição a parte física conta muito. Se você for muito intenso no primeiro tempo ou no segundo, um dos dois tempos ali você vai começar a baixar mais ao nível técnico do jogo e acabar dando um pouco mais de oportunidades aí para o adversário, tanto que mesmo com 1 a menos o Botafogo conseguiu fazer aí descontar ali, né, fazer um gol para ficar 2 a 1 no placar. Então o Palmeiras tem que ficar atento a isso daí na temporada, porque vai precisar bastante de todos os